Sou o professor Augusto Moura, seu professor de estatística. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Vamos ver a moda bruta, a moda de King e a moda de Kieshuber. Mais um exemplo aí para poder fixar essa ideia. Vamos começar? Então, na nossa distribuição de frequência, temos aí a frequência acumulada. Novamente, é necessário determinar a frequência absoluta, FI. Então, você vai determinar a frequência absoluta, repetindo aqui o valor 5, o valor 15 subtraia do 5 vai ficar 10, 40 tirando 15, que é o anterior, fica 25, 70 tirando 40, 30, 85 retirando, subtraindo 70 fica 15, 95 menos 85, 10, e o valor 100 aqui, menos 95, 5. Essas são as frequências absolutas e a soma disso é igual a 100. Se você conferir, se quiser conferir, 5 mais 10, 15, mais 25, vai para 40, mais 30, 70, 70 mais 15, 85, mais 10, 95 e 5, 100. Então essa soma aí dá 100. Quem é a moda bruta? Em primeiro lugar, encontrar onde está a maior frequência. A maior frequência é 30. Se a maior frequência é 30, significa que a classe modal é de 130 a 150. Temos aí a chamada classe modal. Uma vez que essa é a nossa classe modal, podemos então determinar o valor da moda bruta. É muito simples, a moda bruta é o limite inferior mais limite superior dividido por 2. É a média dos limites da classe modal. 130 mais 150 dividido por 2, é claro que não precisava nem escrever isto, né? O resultado é 140, que está no centro. Então, 140 é a nossa moda bruta, primeiro tipo de moda. Vamos para o segundo tipo de moda. Para aí o vídeo, né? Vamos colocar de novo, se você quiser fazer as anotações. Para o vídeo, faz suas anotações e vamos continuar. Bom, vamos para o segundo tipo de moda. Segundo tipo de moda, moda de Kieshuber. Moda de Kieshuber, a moda MD será calculada como limite inferior mais o intervalo de classe, que multiplica o ΔI sobre ΔI mais ΔI. Então, temos aí a moda de Kieshuber. Bom, vamos determinar então quais são os parâmetros que eu preciso. Primeiro, já sabe, repete, 5, 10, os mesmos valores anteriores, 25, 30, 15, 10 e 5. Bom, a frequência modal é 30, isto aqui é a chamada frequência modal. A frequência anterior à modal e a frequência posterior. Frequência anterior é o 15. E a frequência posterior, vamos tirar aqui a nossa fórmula por enquanto. E a frequência... Bom, vamos corrigir aqui, não é anterior, é posterior. Frequência posterior. E 25 é a frequência anterior. Bom, daí temos o ΔI e o ΔI. Este aqui vai ser o ΔI, que é a frequência modal menos posterior. 30 menos 15, resultado 15. E modal menos anterior, subtraindo, é o ΔI. Modal menos anterior, ΔI, 30 menos 25, o resultado 5. Então temos aí o ΔI e o ΔI que eu preciso da moda de Kieshuber. Então, substituindo na equação, a moda será o limite inferior mais o intervalo de classe, ΔI mais ΔI. Substituindo os valores, limite inferior da classe modal. A classe modal é esta e o limite inferior é 130. 130. O intervalo de classe é o limite superior menos limite inferior. O intervalo de classe 150 menos 130, intervalo de classe igual a 20. Então, temos 20 como intervalo de classe. ΔI, 5, sobre 5 mais 15. Então está aí o cálculo da moda de Kieshuber. A moda será 130 mais 20, que multiplica 5 sobre 20.
Então veja que o resultado, ó, vai cortar 20 com 20, multiplicando e dividindo. Resultado é 130 mais 5. Resultado, 135. Ficou exatamente no centro. Centro não, né? O centro seria 140, que a moda bruta foi 140. Então ficou como 135 a moda de Kzuber. Pare o vídeo, faça as suas anotações e depois, é claro, refazer tudo isto. Você só vai ganhar habilidade se você refizer esses cálculos, não esqueça, sem calculadora. Bom, agora vamos para a terceira moda, para a gente finalizar a parte de moda, a moda de King. Vamos para a moda de King. Vamos repetir o processo, ó, já sabe, as frequências absolutas. As frequências absolutas. E aí vamos iniciar. Já sabe que o 30 é a frequência modal. Frequência anterior é a 25 e a frequência posterior é 15. Não preciso do delta 1 e delta 2 na moda de King. A classe modal está aí, então o limite inferior da classe é 130 e o intervalo de classe é a diferença entre 130 e 150, 20. Tenho tudo que eu preciso, estão vendo aí como é rápido? Então, a moda de King será limite inferior mais C, que multiplica F anterior sobre F anterior, não, posterior. Posterior. Olha só, na prova você não vai escrever a equação. É claro que estou escrevendo aqui para que fique, memorize e também ficar bonito aqui na nossa aula. Mas na prova você já vai substituindo os valores. Resultado, quem é o limite inferior? O limite inferior, 130, intervalo de classe, 20, frequência posterior, 15, sobre frequência posterior, 15, mais anterior, que é 25. Então, o resultado disto, a moda de King será igual a 130 mais 20, que multiplica 15 sobre 40. Então, você simplifica aqui, ó, 20 e 40 fica 2. 15 por 2 dá 7,5. Então, 130 mais 7,5. Resultado, 137,5. Então, temos aí as três modas calculadas. Uma foi 140, a outra foi 135 e essa agora 137,5. Veja que os valores são próximos, né? E tem que ficar dentro da classe modal. Pare o vídeo e faça as suas anotações. Bom, minha gente, vimos aí como é que se calcula moda. Vamos ver a mediana para a classe de valores. Vamos ver como calcular a mediana e, em seguida, calcular os chamados separatrizes, quartil, decil e percentil. E aí fecha a parte inicial dos editais aí de estatística. Estamos ainda na estatística descritiva, mas ainda tem muito para falar. Vamos lá? Então, vamos continuar. Vamos seguindo com a mediana. A mediana, ela pode ser determinada, a mediana para a variável contínua, quando temos classes. Essa é a expressão que te dá a mediana. A mediana é o limite inferior mais o intervalo de classe que multiplica n sobre 2 menos frequência acumulada anterior sobre a frequência mediana. Não esqueça que F maiúsculo é a frequência acumulada. No caso aí vai ser a anterior. E F é a frequência da classe mediana. Lembrando que a classe mediana é onde está o centro do conjunto. Bom, vamos partir para exemplos, que é assim que você vai aprender como é que se calcula a mediana. Então temos aí nossa tabela e a partir dela vamos determinar a mediana. Primeiro passo é saber quantos valores existem. Aqui na questão já foi dito, ó, que o n é 100. São 100 valores. Temos 100 números, significa que a mediana está no termo 50 e 51. E aí eu vou determinar qual é a classe mediana, sabendo disso. Se tem 100, dividindo por 2, 50. Bom, se você observar, eu uso aqui a frequência acumulada mesmo. 50, ó, até essa classe aqui temos 42 valores. Bom, na próxima classe, então, vai ter mais 35 valores, significa que o termo 50 e 51 está dentro dessa classe. Esta é a classe mediana, a chamada classe
mediana. Bom, poderíamos ver de outra maneira. Vamos mostrar a vocês de outra forma. Observe. O primeiro classe vai do primeiro ao quinto termo, são 5 valores. Já a segunda classe vai do sexto ao 16º. A próxima classe vai do 17º ao 42º valor, 42. Sempre essa é a quantidade de valores que tem. O próximo vai do 43º ao 77º valor. Então significa que a metade está aí dentro, o valor 50 e o 51. Por isso que a classe mediana vai de 8.000 até 10.000. Depois, ó, só para finalizar aqui, vamos ter do 78º ao 89º e do 90º ao 100º termo. Então é necessário interpretar dessa maneira para que você encontre a classe mediana, é a metade, 100 fica 50, então 50 está justamente entre 43 e 77. Bom, quem é a mediana? A mediana é o limite inferior mais o intervalo de classe sobre o número de valores no conjunto dividido por 2, significa metade dos valores, menos frequência acumulada anterior sobre a frequência da classe mediana. Bom, vamos ver aí. Lembrando que a frequência da classe mediana aqui não é 77, aqui é o acumulado. Vai ser 77 menos 42, que dá 35. Essa é a frequência da classe mediana. Então vai ficar, o limite inferior será 8.000, mais o intervalo de classe é de 2.000, de 8 para 10.000, que multiplica N são 100 valores dividido por 2, menos a frequência anterior é 42. Bom, meu espaço ali está muito pequeno, vamos fazer isso embaixo. Então, rapidamente aqui mudando, para não perder tempo. A mediana, então, é o limite inferior, que é 8.000, mais o intervalo de classe, 2.000, vai de 8 para 10.000, 2.000. O número de valores, 100 dividido por 2. Frequência anterior, a frequência anterior é o 42. E o 35 é a frequência da classe mediana. Então, 42 sobre 35. Agora é fazer cálculo. A mediana será 8.000 mais 2.000, que multiplica 100 por 2, 50, menos 42, ficam 8 sobre 35. Bom, resultado 8.000 mais 8 vezes 2, 16.000, dividido por 35. Resultado 8.000 mais... Bom, veja que nas nossas aulas aqui eu faço o cálculo para justamente você entender que isso vai te dar habilidade e velocidade na hora da prova. Pega o 16.000, divide. E outra coisa, tem muita gente que não lembra nem mais como é que faz conta, né? Então é bom fazer. Separa aqui 160, dará o valor 5 vezes 5, 25, não, passa 4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 3, 12, 2, 14, sobra 20, baixa aí o 0, 200 vai ficar 6, passa 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15 e 2, 17, 25, 250 dará 8, 24, menos 7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 1, 3, 21 e 3, 21 e 3, 24. Então, aproximadamente, ó, 457. A nossa mediana é 8.457. Está dentro da classe de 8 a 10.000. Bom, demora um pouco, não é? Alguns minutos para resolver uma questão dessa. É claro que eu estou explicando, escrevendo a fórmula, escrevendo todos esses detalhes para que você entenda. É claro que pode ser feito mais rápido do que isso. Bem mais rápido, escrevendo muito menos do que eu escrevi. E é isso que você tem que fazer, treinar. Bom, minha gente, vamos adiante. Então, vamos a mais um treino. Vamos ver mais rápido isto? Preste atenção, depois você anota. Vamos ver como é que faz sem escrever tudo aquilo? Bom, já sabe, né, que a classe mediana aqui está, como tem 100 valores, tem que estar entre 50 e 51. Então, a classe mediana, ó, viu 70 aqui, antes tem 40. Então, aqui tem 70, significa que já cheguei na classe mediana. Então, essa é a classe mediana. Bom, aqui esse 40 vai ser a frequência anterior.
e 70 menos 40, 30 vai ser a frequência da classe mediana. A frequência mediana. Pronto, é isso que você tem que identificar. O limite inferior é 130 e o intervalo de classe C fica 20, que é 150 menos 130. Estão vendo aí como é rápido? Quem é a mediana? Mediana é o limite inferior 130 mais o intervalo de classe 20. Metade dos valores são 100 dividido por 2, dá 50, já podia escrever. Frequência acumulada anterior 40 e frequência mediana 30. Bom, resultado 130 mais 20, que multiplica 100 por 2, 50, por menos 40, dá 10 sobre 30. Então, resultado 130 mais, corta o zero, vai ficar 20 por 3, 6,67. 136,67 está aí, não é? 1 minuto, tá vendo como é rápido? Com treino, em 1 minuto você consegue fazer um cálculo desse. E habilidade, é claro. Tá vendo? Então, se você não tem a habilidade demais, então faz em 2, 3, mas mesmo assim consegue fazer. Mas treinando reduz o tempo. Bom, minha gente, para que você possa anotar, e aí finalizamos a mediana. Mas temos mais a falar. Temos ainda as separatrizes. Vamos continuar, vamos falar sobre separatrizes. Separatrizes são valores que dividem o conjunto, igualmente como a mediana. A mediana divide o conjunto ao meio. Bom, mas às vezes o conjunto é muito grande, precisamos dividir mais. Então existe o chamado quartil. O quartil divide o conjunto em 4 partes. Então, para dividir em 4 partes, eu preciso de 3 quartis, 3 valores. Observe isso. O quartil vai dividir um conjunto de dados em 4 partes. Então, eu tenho o primeiro quartil, onde você vai ter 25% dos valores. Entre o primeiro e o segundo quartil, aí vai ter mais 25%, já chegou à metade. Então, o segundo quartil é a própria mediana, que dividiu ao meio. Terceiro quartil, você tem mais 25% e mais 25%. Significa que você tem 100%. Ou seja, existem 3 quartis. O primeiro quartil, que representa 25%. Primeiro quartil representa 25%, o segundo quartil representa 50% e o terceiro quartil que representa 75% do conjunto. Então são 3 quartis. Para calcular o quartil está aí a fórmula colocada. O primeiro quartil é identificado dessa forma. X é o termo que representa o quartil, é n sobre 4 mais meio. Segundo quartil, 2n sobre 4 mais meio, e o terceiro quartil, 3n sobre 4 mais meio, é a posição. Isto aqui para a variável discreta, não é forma de classe, depois a gente vai ver para classes. Isso é para a variável discreta. Tá bom? Só com valores inteiros. Bom, vamos ver como é que determina aí os quartis. Vamos ver como se calcula o valor dos quartis. Vamos pegar um exemplo aqui. Está aí. Uma amostra foi dada e foi ordenada aí os valores para a gente determinar os quartis. Bom, vamos ver como é que calcula os quartis. Vamos lá? Então, primeiro quartil será calculado como Q1. Q1 será x, que é a posição do termo, n sobre 4 mais meio. Então, vamos ver aí o resultado disso. Vai ficar x igual a n, vamos ver quantos valores temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Temos n igual a 11, são 11 termos. Então, vamos fazer 11 sobre 4 mais meio. Bom, o segundo quartil, Q2, será x igual a 2n sobre 4, que é o mesmo que n sobre 2, mais meio. Então, o x será 11 vezes 2, 22, sobre 4, mais meio. Vamos ver a posição do termo. E Q3 será x, 3n sobre 4, mais meio. Esse é o local onde se encontra o terceiro quartil. X, 3 vezes n, dá 3 vezes 11, 33 quartos mais meio. Bom, fazendo esses cálculos, vai ficar 11 sobre 4, 11 dividido por 4, o resultado dará 2,75 mais meio, não é? 2,75 mais meio, então
é aproximadamente 3. Esse valor é aproximado, x3. O próximo, 22 por 4. 22 por 4 dá 5,5. Mais meio dará x6, aí dá exato. Bom, e o último, 33 por 4. 33 por 4, se você dividir 33 por 4, dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 sobra 1, vai ficar 10, ó, vai ficar 2, 25. Então, mais meio, 8,75, vai aproximar para 9. Isso aqui vai dar aproximadamente x9. Isso vai arredondar o valor. Bom, resultado, quem é o x3? Bom, esses dados aqui são dados brutos, ó, estão desorganizados, não estão em ordem. São chamados de dados brutos. Já isto aqui é o chamado whole, porque está em ordem crescente. Então temos aqui o x1 que é 6, x2 que é 7, x3 é 15. Esse é o primeiro quartil, 15. Segundo quartil, vamos ver o x4, x5 e x6, ó. Segundo quartil, que é a mediana, 40. Vai dividir o conjunto ao meio. x7, x8, x9, ó, 43. É o terceiro quartil. Observe ó, que o conjunto foi dividido igualmente. Veja se não foi dividido exatamente em partes iguais o conjunto. Vamos marcar aqui, ó. Vamos pegar aqui um marcador com a cor que você possa diferenciar. Observe aqui, ó. Veja se o conjunto não ficou exatamente dividido em 4 partes iguais, através dos quartis. Conseguiram entender aí o que é o quartil? Então, é uma maneira, para dados para variável discreta, é calculada dessa maneira. Depois veremos para variável contínua, como é que se calcula os quartis. Bom, mas ficaremos nessa parte aqui, nessa aula, porque já fizemos muito, é necessário que você pare e revise esse vídeo, treine novamente, refaça as questões. Quanto mais você refizer, mais habilidade vai ganhar. E não esqueça, sem calculadora, de forma nenhuma, para poder ganhar velocidade e acelerar a sua mente. Bom, gente, até o nosso próximo encontro. Está aí para que você possa fazer suas anotações.